Depois da derrota e da natural desmobilização da torcida por ter esperado um título brasileiro, o Flamengo precisa juntar os cacos para percorrer essa reta final de ano e, especialmente, corrigir o que há de errado para o próximo ano. E o jogo contra o Atlético mostrou algumas coisas que vão precisar ser trabalhadas sim ou sim para a próxima temporada. O Flamengo, defensivamente, só consegue ser seguro quando baixa demais os seus blocos e muda o estilo de jogo para um estilo um pouco diferente. O time vinha bem equilibrado, mas mas com as últimas mudanças do Tite, já não dá para dizer que é um time de fato equilibrado, e o jogo contra o Atlético, enfrentar a melhor dupla de ataque do Brasil, meio que colocou isso em prova. Então agora a gente vai analisar esses problemas, analisando um lance específico, analisado a fundo, para a gente entender juntos aqui todos os detalhes do lance. Então vem comigo falar sobre tática sem tatiquez. Deixa o teu like e se inscreve no canal. Eu tô com a meta de alcançar 35 mil inscritos ainda esse mês. Para a gente é importante aumentar o canal de projeção, assim a gente passa a ser mais recomendado e melhor avaliado aí pela plataforma. Inclusive, se você não tem o sino de notificação ativado, eu te peço humildemente que acione, porque isso vai ajudar bastante aqui o YouTube a dar uma mexida nos algoritmos aí e parar de ficar recomendando só os canais de gritaria e recomendar a gente também. Tá bom? Então vamos lá ver esse lance do primeiro gol do Atlético e mais detalhes do que a gente deu na análise anterior. A análise anterior sobre ele foi um pouco superficial. Vamos entrar no micro detalhe desse lance e mostrar a quantidade de erros em cadeia, seja de coordenação, sejam individuais, sejam escolhas, e tentar definir aqui, não os culpados, mas quais são as soluções possíveis para isso aí. É o lance do primeiro gol do Atlético. A bola começa com o Everson e vejam como o Atlético vai para uma saída de 3, começando com o Edenilson. O Arrascaeta fica responsável por vigiar o primeiro volante adversário, o cara que ajuda na construção do time adversário, enquanto o Cebolinha e o Bruno Henrique têm uma igual função de vigiar o tempo inteiro e nunca perder do campo de visão os laterais adversários, e às vezes até o final. O Luiz Araújo executava isso muito bem. Como o Flamengo faz essa marcação mais alta, geralmente por zona, o que acontece? Geralmente por zona, quando o adversário começa jogando, né? Quando o Flamengo perde a bola num ataque, ele vai fazer uma pressão individual ali para recuperar. Mas quando ele está postado para defender e o adversário está postado para atacar, essa marcação geralmente é por zona e o Flamengo marca com 2 linhas de 4. Nesse lance aí, os 2 jogadores de ataque do Flamengo não são suficientes para frear os 3 que saem construindo do Atlético. Então, precisam ser tomadas decisões nesse aspecto. Então, o Bruno Henrique fica orientado para tentar bloquear passes por dentro, mas deixa o Gemerson vir. E o Arrascaeta está orientado para vigiar o Edenilson, não deixar ele desgrudar muito nesse momento. O Bruno Henrique não pode perder de vista o Arana, que é o cara que é o encaixe individual dele ali. Só pode sair do Arana quando ele for entregar o Arana para alguém. O nome desse movimento é esse mesmo, entrega. Isso é evidenciado. O Arrascaeta está fechando o passe lateral, o Bruno Henrique passa para dentro, vê que a bola vai no Arana, o Bruno Henrique vai fazer o combate, porque a missão dele no jogo é não deixar o Arana progredir. A missão do Cebolinha era a mesma coisa com o Saravia. O Atlético faz o uso do passe de retorno, né, o passe para trás, que vai movimentar as linhas do adversário, e enquanto isso, o Arana puxa o Bruno Henrique mais para trás. Agora vejam como o Gemerson está com um espação e o Arrascaeta já deixou o Edenilson ir. Então agora o Gemerson passa a ser do Arrascaeta e eles estão em igualdade numérica ali nesse momento, né? Então o Arrascaeta vai se aproximando para fazer um combate ou uma sombra ou orientar o passe do Gemerson, enquanto o Arana fez um outro movimento, né? Percebam como o Arana sai da linha lateral e
vem por dentro. Ele vem por dentro passando pertinho do Bruno Henrique. Qual que é a missão do Arana nesse lance? Bem construído pelo Atlético, muito bem construído pelo Atlético. A missão do Arana, ao construir passando pertinho do Bruno Henrique, é encaixar ele, fixar ele para abrir espaço. Qual foi o espaço que foi aberto? O espaço no corredor lateral. Então agora o Arana foi para dentro e tirou o Bruno Henrique, que estava marcando esse passe de dentro para fora. Agora o Paulinho ocupa o espaço que o Arana desempenhava e o Bruno Henrique está só fechando o meio muito distante e à frente da linha desse lateral. Agora, quem está interpretando o lateral é o Paulinho, embora ele seja atacante. Quem interpreta o lateral nesse momento é o Paulinho. O Bruno Henrique foi arrastado para dentro, normal, movimento normal, mérito do adversário, estratégia do adversário, nada muito errado do Bruno Henrique. Mas o fato é que agora o Paulinho está já fora do campo de visão dele, às costas dele. Quando isso acontece, o lateral fica na decisão para tomar. Se salta a pressão e vai combater, ou se não salta. E nesse caso era bem delicado. Por quê? O Arana tinha fixado o Thiago Maia e tentado arrastar o Thiago Maia para dentro, enquanto o Igor Gomes queria arrastar o Fabrício para fora. Os dois tiveram um ótimo comportamento. Um entregou para o outro e não precisaram se movimentar, não entregando o espaço que o Atlético poderia querer atacar. Enquanto isso, o Bruno Henrique está marcando o passe por dentro e o Mateuzinho acaba ficando indeciso entre o Igor Gomes e o Paulinho. E aí, ele vai decidir saltar a pressão no Paulinho. Só que o Bruno Henrique também está indo no Paulinho. O passe é curto. O Bruno Henrique também está indo. E tem dois na mesma bola. Lá na última linha, a gente já vê 3 contra 3. Mano a mano. E o Thiago Maia compensando com o Igor Gomes. Só que o Paulinho vai fazer melhor ainda, com o talento que tem. Ele vai jogar de primeira. Jogando de primeira, o Mateuzinho, que já saltou pressão atrasado, é superado e ele ganha as costas do Mateuzinho. E aí entra o problema do Bruno Henrique. Nesse contexto, o Bruno Henrique, como já tinha dado o combate e o Mateuzinho saltou pressão em dobro, o que não foi uma decisão bem tomada, embora seja compreensível pelo contexto da jogada, o Paulinho ganha as costas do Mateuzinho e o Bruno Henrique não acompanha. O resultado disso é o quê? Superioridade numérica na última linha. Agora, vocês podem ver na última linha, tem 4 jogadores do Atlético, se tornando 5 já, contra 3 defensores do Flamengo. Aí você vai falar, pô, como é que o Hulk recebe aquela bola sozinho? Gente, tá tendo superioridade numérica. O Ayrton Lucas está dividindo a referência entre o Edenilson, que está atrás do Gerson, e o Hulk. Ele não pode entrar para defender o Hulk, senão a bola vai no Edenilson, o Edenilson vai sem nenhuma resistência para dentro do gol. Vocês estão vendo aqui em cima do Gerson, o Edenilson? Pois é. E aí o Igor Gomes vai dar a bola no Hulk, e olha o que acontece. O Bruno Henrique não acompanhou, o Arana está dividindo a referência do Mateuzinho, o Fabrício Bruno já está com um jogador para marcar ali, que é o Zaratio, e o espaço entre Mateuzinho e Fabrício Bruno está maior do que deveria. Por quê? Porque o Mateuzinho também está ali, de alguma maneira, precisando se preocupar com o Arana, que está atrás dele, não foi acompanhado pelo Bruno Henrique. E aí a bola entra nas costas, o Mateuzinho tem medo de fazer o pênalti, o Rossi demora a sair e gol do Atlético. Ah, beleza, tu só fez narrar um gol para mim taticamente. Não. O que eu quis mostrar para vocês? A gente viu aqui falhas de mais de um jogador em tomada de decisão, méritos muito grandes do Atlético. E quando a gente tem falhas de tomada de decisão de mais de um jogador, significa que em campo está tendo que se tomar decisões demais. E que essas decisões não estão tão automáticas. Natural do baixo período de treinamento, potencializado pelas escolhas do Tite. O Tite tinha o Luiz Araújo, que poderia entregar um equilíbrio grande para o time, como fez contra o Palmeiras, acompanhando até o final o Piquerez, que tem um perfil parecido com o do Arana. E aquilo, naquele momento, deu muito certo. Jogadores de frente do Palmeiras não conseguiram
muito espaço, Rafael Veiga e etc. Porque se você mantém mais jogadores na tua última linha, você tem menos chance de entregar liberdade, por exemplo, para o Hulk na frente da área. O Hulk se movimenta num espaço vazio, numa liberdade natural que tinha e joga de primeira, com muita qualidade. Então é impossível você marcar o Hulk naquela situação. O Ayrton Lucas, se quisesse marcar o Hulk melhor do que fez, ele teria que deixar o caminho da área aberto para o Edenilson entrar. E a orientação sempre é preservar a baliza. Sempre é essa. E tem que ser essa para o homem de defesa. Então, qual o problema que o Tite precisa encontrar? Ele precisa entender se o Bruno Henrique combina com o estilo de jogo dele. Não que o Bruno Henrique tenha a maior culpa do gol, eu acho que é muito compartilhada ali, Bruno Henrique, Mateuzinho, Rossi e méritos do Atlético, né? Especialmente méritos do Atlético em primeiro lugar. Mas o que a gente precisa entender? O que o Tite precisa entender? O Bruno Henrique vai fazer sentido para ele? Faz sentido da parte do Flamengo pagar o maior salário do Brasil para um jogador que não vai fazer sentido dentro da visão que o técnico tem sobre o jogo? Tudo isso precisa ser muito bem avaliado. Além disso, o Mateuzinho tomando as decisões que poderia ter tomado melhor, ele não precisa jogar mais protegido para poder jogar. O Varela, ele tem condição de jogar no Flamengo porque nenhum técnico usa. Então o Tite tem vários problemas para resolver. Por que o Luiz Araújo saiu do time? Dá para o Luiz Araújo ser titular? Eu acho que dá. Ele não deu motivo para ser barrado. Então, esse gol escancara vários problemas do Flamengo do final de 2023. Estarão lá estes problemas ainda em 2024 ou serão resolvidos numa pré-temporada ou já no próximo jogo com o Tite simplificando ações e movimentos? As mudanças que o Tite fez na equipe lembraram os piores momentos do Sampaoli. Quando ele ia muito bem com o time dava certo no jogo seguinte, ele desconstruía coisas que davam certo para criar novas coisas. O Flamengo terminou o jogo com várias improvisações. Se o Tite não fosse o Tite, tão protegido pela imprensa, com razão ou não, mas um bom treinador, mas tão protegido pela imprensa, durante o jogo a transmissão teria sido pautada exclusivamente em descer a lenha no treinador. Se fosse estrangeiro, então, isso teria acontecido isso certamente. Que bom que esse tipo de proteção agora está do lado dos rubro-negros. Que bom para quem espera um Flamengo sério que vai ter projeto de longo prazo. E o Tite vai entender futebol um pouco diferente do que tem entendido nas últimas decisões tomadas? Vamos entender cenas dos próximos capítulos. O importante é deixar registrado aqui, como já deixamos antes do problema acontecer e virar derrota, que o Flamengo tem um problema e precisa resolver. Valeu!